João e Guilherme, mais 4 amigos formarão uma roda. De quantas formas isso pode ser feito de forma que João e Guilherme fiquem sempre juntos? Pô, Bruno, aí você quebrou o esquema. Cara, não. Primeira coisa que você vai fazer é João e Guilherme. Se eu sei que eles têm sempre que ficar juntos, eu já vou aplicar aquela minha estratégia, que é aquela estratégia que eu vi em permutação simples, vai valer para todo lugar. Então eu vou fechar um bloco nesses amigos aqui que tem que ficar juntos. E tem mais 4 amigos em volta deles. Então eu gosto de fazer esse esquema sempre formando uma rodinha. Aí reparando o seguinte, cara, já tem um bloco ali. Você não acha que é interessante deixar esse carinha aqui fixo? E quando eu deixo ele fixo, eu permuto os elementos em volta dele? Fechou, pô. Repara que nessa etapa vai ser diferente da permutação simples, porque na permutação simples eu tinha que permutar o bloco junto com os outros elementos. Aqui não, aqui a gente está formando uma roda. Então não tem essa de, o casal vai ficar em cima ou embaixo. É uma roda. Então o importante é que ele vai participar da roda. Então já fixei esses carinhas. Quando eu fixo isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou permutar dentro do bloco, vai ficar 2 vezes 1. E agora, já que ele está fixo, eu só preciso permutar ao redor do bloco. 4 possibilidades, 3, 2 e 1. Então vai ficar vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui vai dar 2 vezes 24, 48 possibilidades. Pegou como é que é o esquema? Aqui, qual estratégia que eu escolhi? Essa. Eu escolhi a estratégia de fixar um dos elementos. Bruno, mas você fixou o casal. Você poderia ter fixado outro elemento? Com certeza, pô. Com certeza. Eu poderia ter pegado essa questão aqui, por exemplo. Pô, são 4 amigos. Pega um amigo aleatório e fixa ele aqui em cima. Quando eu fixo esse amigo aqui em cima, só tem uma possibilidade, que é esse amigo. Ao redor dele, então, eu tenho que ter mais 3 amigos e o casal ali de amigos, com 2 possibilidades aqui dentro. Só que agora, quando eu faço isso, o meu problema ele fica um pouco mais complexo. Por quê? Quando eu penso em permutar esses caras ao redor aqui, aí eu tenho que fazer a permutação dentro do bloco, vezes, agora o bloco ele pode caminhar ao redor desse amigo. O bloco não precisa estar do lado esquerdo dele, pode estar de frente, pode estar do lado. Porque quando você fixa alguém, você está pegando alguém como referência. Então agora eu vou permutar todo mundo, considerando que o bloco é um elemento só. 1, 2, 3, 4, vezes 4 fatorial. Repara que deu o mesmo resultado daqui de cima. Beleza? Então, a maneira como você escolhe também diz como é que vai ser a interpretação da dificuldade dessa questão. Fechou? Vamos lá, questão 3. João e Guilherme mais 4 amigos formarão uma roda. De quantas formas isso pode ser feito de forma que João e Guilherme fiquem sempre separados? Então, a questão é o contrário da anterior. Então, o que a gente vai fazer quando eu quero que um casal fique sempre separado? Eu vou fazer todos os casos, menos o caso em que eles ficam juntos. Todos os casos seria formar uma roda com todos esses amigos. E são quantos amigos ao todo? São 6 amigos formando uma roda. 6 amigos formando uma roda, eu posso simplesmente fazer 6 fatorial sobre 6. Formulazinha de permutação circular, beleza? Menos o caso em que eles ficam juntos. Só que o caso que eles ficam juntos eu já fiz anteriormente. E isso deu pra gente um total de 48. Não tem por que eu fazer aqui de novo. Então essa minha conta vai ser 6 fatorial divididos por 6 vai dar o próprio 5 fatorial, que é outra interpretação também para permutação circular, né? Ver quantos elementos tem. Fixa 1 e permuta os outros 5 em volta dele. 5 fatorial. Menos 48. 5 fatorial é 120. Menos 48, esse resultado vai dar 72. Tranquilo? Então você repara, cara, que assim, dificilmente uma questão ela vai ser tão direta quanto eu tenho 5 crianças. De quantas formas eu consigo formar uma roda para essas 5 crianças? Essa questão ela é muito simples. Dificilmente ela vai aparecer para gente. Então, como é que ela pode aparecer? Em situações como essa, onde eu misturo com as estratégias anteriores, de ficar junto, de ficar separado, de ficar intercalado, e sempre com essa ideia de pessoas formarem uma roda. Questão 4, uma questão menos tranquila. 4 meninos e 4 meninas formarão uma roda. De quantas maneiras isso pode ser feito? De forma que nunca tenha menino ao lado de menino. Se eu não posso ter menino ao lado de menino, repara comigo que a gente vai ter aqui a parada de forma intercalada. Eu tenho, de novo, menino eu vou chamar de M, menina eu vou chamar de F. Quando você faz isso, vamos tentar formar essa roda aqui. Menino 1, depois tem que ter uma menina entre ele, depois menino, outra menina, menino, outra menina, menino, outra menina. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 meninos, eu tenho 4 meninas. E para que os meninos não fiquem um ao lado do outro, eu também não posso ter meninas uma ao lado da outra. Pegou essa ideia? Se você pegou essa ideia, aí eu tenho algumas formas de atacar essa questão. E aqui eu quero que você se debruce sobre essas soluções, tá? Primeira solução. Repara que eu sempre vou ter um bloco formado por um menino e uma menina. E, na verdade, a gente vai ter quantos blocos desse tipo? Eu vou ter, 4 bloquinhos. E eu já estou escrevendo na ordem como ele tem que ficar, tá?
Repara que depois da menina tem um menino, depois da menina tem um menino e assim por diante. Então, esse bloquinho aqui, Bruno, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu tenho que pensar é permutar dentro desse bloco. Então, por exemplo, essa menina aqui, esse menino, perdão, ele tem quantas possibilidades? Vou escrever aqui, vou escrever em cima mesmo, tá? Vou até pegar uma outra corzinha aqui. Esse menino, ele tem 4 possibilidades. E a menina? A menina também tem 4 possibilidades. Quando eu vou para o próximo passo, aqui o menino tem 3 possibilidades. A menina 3, depois 2 e 2, depois 1 e 1. Dessa forma, a gente já conseguiu entender como é que eu consigo organizar todos esses casais, porque não são casais fixos, né? Mas todas essas situações de menino e menina, sempre um ao lado da outra. Então, isso é uma possibilidade de interpretação para essa questão. Quando você faz isso até agora, você vai ter um 4 fatorial vezes um 4 fatorial. Só que aqui, quando você faz isso, você ainda não considerou o fato deles estarem numa permutação circular. Você permutou todo mundo, mas esqueceu de pensar que é uma permutação circular. Quando isso acontece, só nos resta pensar em uma estratégia, que é essa estratégia aqui, ó. Que é a gente interpretar o seguinte: aquele n fatorial lá em cima significa que eu me virei e arrumei todas as possibilidades dessas pessoas ficarem uma ao lado da outra. E esse n de baixo diz que eu fiz isso formando uma roda. Quando a gente faz essa conta, então, tá faltando essa parte de considerar que eu estou formando uma roda. Então eu tenho que dividir pela quantidade de elementos que estão formando essa roda. Quantos elementos são? Lembra? Cada bloco é sempre considerado um elemento. Então, na verdade, são 4 elementos, tem que dividir por 4. Então, esse é o meu resultado. Posso simplificar um dos 4 fatoriais, vai ficar 4 vezes 3 fatorial, vezes 4 fatorial sobre 4. E aqui eu posso simplificar, gerando o resultado 3 fatorial vezes 4 fatorial. Isso é uma possibilidade de pensamento. Os meus alunos, geralmente, quando eu passo essa questão para eles fazem esse tipo de raciocínio e eu acho ele complexo, cara. Eu não acho que é tão simples pensar nele. Na verdade, eu acho um pouco intuitivo. Vou mostrar a forma como eu penso, mas geralmente eles também não gostam muito da forma como eu penso. Aí eles acham a minha forma complexa de se pensar. Eu penso o quê? Cara, se eu tenho que alternar menino com menina, eu vou tentar pegar aquela estratégia onde as pessoas não podem ficar juntos. Então, por exemplo, eu vou deixar os meninos de fora. E eu vou formar, a princípio, uma roda só com as meninas. Se eu formar uma roda só com as meninas, então eu tenho 3 meninas para poder formar uma roda. 4 meninas, né, na verdade. De quantas formas eu posso formar essa roda com essas 4 meninas? 4 fatorial sobre 4. Ou 3 fatorial. Só que depois que eu faço isso, agora eu tenho que incluir os meninos. E a nossa estratégia era sempre o quê? Abre um espaço entre as meninas. E agora você vai incluindo os meninos aqui. Só que aqui, cara, cabe certinho. São 4 espaços e 4 meninos. Então eu posso fazer aqui mesmo. Quantas possibilidades eu tenho de meninos aqui? 4, depois 3, depois 2, depois 1. Então isso vai dar pra gente vezes 4 fatorial. E repara que os meninos, por mais que eles estejam formando um círculo, eles não estão mais formando uma roda. Porque quando eu defini para você o que seria uma permutação circular, lembra que eu falei? O importante é quem está na minha direita e quem está na minha esquerda. Quando a gente olha para os meninos nessa situação, se eu trocar esse menino de lugar com esse, ou melhor, se a gente rodar a roda, vamos pensar nisso? Roda os meninos. Então o menino que está aqui ele vai passar para essa posição, o menino que está aqui vai passar para essa posição e assim por diante. Quando eu rodo esses meninos, repara que as meninas que estão na sua direita e à sua esquerda mudam. Então a configuração muda. É uma permutação circular se toda vez que eu rodar os elementos, a minha configuração ela permanece a mesma. Mas nesse caso, como eu estou rodando só os meninos dentro dessa possibilidade de estar entre as meninas, eles não formam uma permutação circular. Então é uma permutação linear mesmo. Linear nesse sentido de que não é uma circular. Então eu mantenho um 4 fatorial. É uma possibilidade de raciocínio para a gente. Repara que é o mesmo resultado anterior, que é 4 fatorial vezes 4 fatorial sobre 4, gerando para a gente 3 vezes 4 fatorial. Então eu tenho 2 formas de atacar essa questão, uma questãozinha que eu considero nada simples, uma questãozinha até que na verdade é bem complexa. Beleza?